Olá pessoal, bem-vindos à parte 9 da série de vídeos sobre Machine Learning com Python. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma de a gente automatizar o processo de pré-processamento para que a gente não precise toda vez fazer tudo do zero, né? Então nós temos geralmente que lidar com dados numéricos e dados categóricos. Com dados numéricos nós vimos que a gente precisa transformar a escala deles na escala de 0 a 1, utilizando o min-max scalar. E para os dados categóricos a gente precisa fazer o processo de one-hot encoding, que é aquele que a gente binariza os dados categóricos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, esse German Credits Data, que ele contém os dois tipos de dados, que seria o pior caso possível para a gente, né? Eu já fiz aqui a importação do Pandas, criei o nosso data frame, chamei de DF e está aqui ele. Ó. Nós temos a coluna ID, mostrando o identificador do cliente, idade, sexo, job, housing, saving account, checking account, credit amount, duration, purpose e risk. Esse exemplo aqui nós temos todos esses inputs, ó, idade, sexo, trabalho, tipo de moradia, quantidade da conta poupança, conta corrente, o crédito que a pessoa pediu, a duração do crédito, o motivo, e aqui eu tenho um risco, se o risco foi bom ou ruim para esse cliente. Então esse aqui é um exemplo clássico de classificação, né? Nosso objetivo é classificar se o cliente é bom ou ruim baseado nesses outros atributos. Então, basicamente a gente vai precisar fazer basicamente três coisas. A primeira coisa, a gente vai ter que identificar dessas colunas aqui, quais são as colunas que a gente vai considerar como X, como input, e a coluna, só pode ser uma, né, que a gente pode considerar, que a gente vai considerar como output. Nesse caso, a gente vai considerar o risk como output e a gente vai eliminar só esse D aqui, porque não faz sentido a gente utilizar, já que ele funciona como se fosse o identificador da linha de cada registro aqui. Então a ideia aqui vai ser a seguinte, a gente vai criar uma função, aqui eu vou usar um pouquinho de Python, né, def, eu vou chamar de create x, y, ele vai criar o nosso x e y, ele vai receber o nosso data frame, a gente vai passar para ele uma lista de colunas input columns, a gente vai passar uma lista de colunas associadas aos inputs, e a gente vai passar uma output column, que vai ser a nossa coluna de output, que nesse caso é o risco. O que ele vai retornar vão ser dois valores, né? Eu vou colocar aqui return. Ele vai ter que retornar um x e um y, bem aqui. Então a gente já pode fazer esse processo de separação do que é input e o que é output. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar de x, né? Já que eu estou retornando um x aqui embaixo, x vai ser igual ao nosso df, eu vou abrir um colchete, e dentro do colchete eu posso passar uma lista das colunas que eu quero selecionar. Para economizar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui def.columns, a gente vê todas as colunas, e eu vou copiar da idade até o purpose, que é o motivo, né? Vou colar bem aqui. E aqui no final eu vou colocar .copy, só para ele não ficar reclamando do uso de memória do mesmo data frame. Enfim. O y vai ser igual a df, abre colchete, e aqui eu jogo simplesmente... Aliás, desculpa, aqui eu vou jogar quando eu for chamar... Vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou chamar a função ó, create x, y. Ele cospe x, y, né? Então vou colocar x, y vai ser igual a create x, y. Aqui eu vou passar o data frame que eu já criei ali em cima. Aí a lista de inputs vai ser essa daqui. Lista de inputs vai ser essa daqui. E o nosso output vai ser o risk. Exatamente o nome da coluna aqui em cima. Então aqui dentro do df eu vou jogar esse input que eu vou passar para a função, que nesse caso aqui eu chamei ela embaixo, né? Eu chamei a função com esses parâmetros aqui de input. E o output da coluna vai ser esse daqui. Aí aqui embaixo eu chamei a função, ele retornou x e y. Vamos ver como é que está o x aqui para ver se deu certo. Pronto, o x são todas as colunas, menos o id e o nosso output que é o risco. E o y, vamos verificar aqui, vai ser uma série contendo somente os riscos, então até aí tudo bem. Agora a gente precisa fazer o nosso processo, vou colocar .copy aqui também. O processo de pré-processamento desse x. Né? O y já está pronto, ele já vai ser computado dessa forma aí, não tem problema nenhum. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer logo de cara é o seguinte. Antes de tudo, a gente vai precisar eliminar os dados que estão em branco, as linhas que contêm dados em branco. A gente tem bem aqui none
né, na primeira linha logo aqui no Saving Account, a gente vai eliminar isso daqui, porque isso atrapalha o processo de one hot encode. Então eu vou colocar df.drop none, o eixo axis vai ser igual a 0 e inPlace igual a true para poder executar essa operação. Então tá aí o resultado, não teve problema nenhum. Vou deixar o X aqui embaixo para a gente ficar observando o X, já que é isso que a gente vai alterar, né? Ó, não tem mais nenhum dado em branco, tudo bem. Agora a gente vai criar, a gente pode importar aqui nessa mesma caixinha, from sklearn, pronto, preprocessing. Eu vou importar o nosso min max scalar e o nosso one hot encoder. Pronto. Eu vou criar eles logo no início aqui da função. A gente pode criar ele fora da função, talvez até seria mais conveniente para uma outra etapa, mas aqui eu vou criar dentro por enquanto. Vou chamar de min max, vai ser igual ao nosso min max scalar. E eu vou chamar de one hot, esse é o nosso one hot encoder. O one hot encoder a gente tem que passar dois parâmetros aqui, sparse igual a false e drop igual a first. Executar, ver se não tem nenhum erro, tudo bem. Então só lembrando o que é que significa esses dois parâmetros. Sparse igual a false é para ele não gerar uma matriz esparsa, e o drop first é para ele poder eliminar o primeiro. Se a gente tiver, por exemplo, duas categorias em uma coluna, ele só vai precisar de uma coluna. E aqui eu estou dizendo que eu vou sempre eliminar a primeira da lista de categorias. Ok? Então a gente pode fazer aquele nosso processo de dividir o nosso X em o conjunto que é numérico e o conjunto que é categórico. Eu vou chamar primeiro xnum, vai ser o nosso conjunto numérico. Ele vai ser igual a nosso min. Aliás, ele vai ser igual ao nosso x, aí eu vou botar ponto select dtypes e eu vou exclude todo mundo que for do tipo object, ou seja, todo mundo que for texto. Object. Vou colocar aqui para ele cuspir o xnum, só para a gente verificar aqui o que ele está fazendo. A gente está recuperando só as colunas que são numéricas. E agora com essas colunas eu vou normalizar. Então meu xnum vai ser igual a minmax.fit transform e a gente passa o xnum e o resultado é esse daqui. Ele retorna um array, né, uma matriz onde cada coluna estava associada àquelas colunas numéricas, e eu tenho os valores aqui. Se a gente quiser transformar isso num data frame para ficar mais fácil de entender qual o processo que está acontecendo aqui, que a gente pode fazer o seguinte: o nosso xnum a gente pode transformar igual a pd.dataframe, e aqui é bem simples, a gente passa como dados, o data vai ser igual ao próprio xnum, que são os dados, e as colunas, columns, vai ser igual a justamente isso daqui. Eu seleciono somente as colunas que são tipo numérico. Aí, esse daqui é o data frame, né? Se a gente colocar no final o ponto columns, ele retorna só as colunas. Aí, a nossa estrutura ficaria assim, ó. A gente visualizaria agora o nome de cada coluna, eu acho que isso é conveniente. Morreu a parte dos números, agora a gente já pode trabalhar com os dados categóricos, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos lá. Xcat eu vou chamar, tá? Já que é dado categórico. Então, vai ser esse mesmo esquema assim, ele vai ser igual a isso daqui, só que em vez de excluir eu vou include object. Vamos dar uma olhada aqui, né? Eu vou pedir para ele cuspir, né? Para ele voltar somente o xcat. Só os dados categóricos, só os que tem texto. Agora que a gente já pode fazer o processo de binarização com o oneHot, então xcat vai ser igual a oneHot.fit transform, e eu passo aqui o xcat. Vamos dar uma olhada nele, como é que ele ficou. Ó, tá todo binário. Só que, de novo, essa estrutura não é muito conveniente, né? Então, o processo para a gente colocar as colunas aqui, a gente vai ter que fazer um loopzinho aqui, um pouquinho de Python, mas
Nada muito complexo. A gente pode fazer o seguinte, para cada... a gente pode acessar primeiro quais são as categorias que ele utilizou aqui, utilizando o comando, deixa eu ver aqui na minha pesca, o parâmetro, qual é? Categories, está aqui. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, for C. C vai ser as colunas, tá? E as categorias eu vou chamar de values. Em zip a gente vai rodar em duas listas. A primeira lista vai ser a lista das colunas. A lista das colunas é essa daqui, né? Ó. São as colunas do tipo object, ponto, columns. E o segundo conjunto vão ser o dos valores, da lista de valores de cada coluna dessa daqui, que eu acesso utilizando o one hot, está guardado lá dentro, ponto categories aqui. Categories. Eu vou usar um print aqui só para a gente entender o que é que eu estou gerando. Values. Esqueci de colocar os dois pontos aqui. Ó, sexo, female, male. Housing, free, on, rent. Então a gente tem para cada coluna quais são os valores que estão contidos nela. Lembra que a gente faz o drop first, então esse primeiro aqui é justamente o que vai ser eliminado. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, para cada coluna a gente vai criar a primeira coluna vai ser housing, on, a segunda coluna vai ser housing, rent. Como o primeiro foi o que foi eliminado, se os dois forem zero, significa que a categoria é free. Basicamente é isso daí. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Para cada valor, value, in values, só que a gente vai pular, values são esses aqui, né? Ó, essa lista. A gente sempre vai pular o primeiro, então vou colocar assim, da segunda posição, né, na posição 1, já que a gente inicia do zero em diante. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma lista que eu vou chamar de lista de colunas, né, columns. Ela vai iniciar vazia. E aqui dentro eu vou colocar columns.append. A gente vai acrescentar itens nessa lista vazia. E essa lista, o que eu vou acrescentar vai ser um texto especial, tipo função. A primeira posição eu vou pegar o nome da coluna, aí eu vou colocar um underline. E a segunda posição eu vou colocar o value. Vou colocar aqui um print só para a gente ver o que é que foi gerado nessa lista de columns. Pronto, então a gente tem columns.append, ok. Sex male, house on, house range, savings account moderate, savings account rich, quite rich, enfim, funcionou, né? Então, com essas informações, a gente pode agora criar o nosso data frame do xcat, vai ser igual a pd.dataframe. Os dados vão ser o xcat e as columns vão ser essa variável columns que eu criei. Vamos dar uma olhada agora no xcat como é que ficou. Ó, agora a gente já tem as colunas. O que falta agora é a gente juntar os dois pedaços, né? Então o nosso x ele vai ser igual ao xnum. A gente pode começar com os numéricos. Xnum, aí eu vou colocar ponto .join xcat. O meu x que eu vou liberar aqui no return vai ser agora o xnum somado com o xcat nas colunas. E agora o nosso resultado é esse daqui. Eu tenho as idades, todas elas normalizadas entre 0 e 1. Vou colocar um ponto red para ficar mais fácil de enxergar. Só as 5 primeiras linhas. Eu tenho a idade, job, credit amount, duration. Todos esses aqui eram os meus dados numéricos. Olha, eles estão todos entre 0 e 1, foram normalizados, né? E eu tenho aqui os meus dados categóricos, todos identificados. E a partir daqui basta eu escolher qualquer classificador, seja ele o floresta aleatória, árvore de decisão, SVM, tanto faz. Então já temos o nosso X e o nosso Y criado. É só você jogar lá no fit transform, ou então separar conjunto de treinamento e conjunto de teste. E para qualquer problema cujos dados sejam no formato de tabela, obviamente, né? Figura não vai funcionar assim. A gente tem uma função agora que faz todo o trabalho para a gente.
Esse vídeo vai até aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe um comentário também se tiver alguma dúvida e até a próxima.